Passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos implementar um servidor web com o módulo HTTP do Node.js, tá certo? Um módulo nativo. Para essa prática, assumimos que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js e TypeScript já esteja previamente configurado. No caso, instalação de alguma versão mais recente do Node, gerenciador de pacotes NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação dentro do projeto e-commerce Node API, a IDE VS Code configurado com as extensões necessárias, Postgres e o pgadmin, tá certo? Então, como de praxe, a gente está aqui com o nosso projeto e-commerce Node API e a gente, executa nossos testes para garantir que a gente está partindo, de uma base íntegra de código, tá certo? Então a gente tem aqui agora 30 testes e vejam que todos estão passando, então a gente garante que a gente pode estar implementando em cima de uma base de código, íntegra, tá certo? Bom, antes disso, pessoal, a gente precisa saber um pouco o que é o servidor web, tá certo? Já que a gente vai implementar um servidor web. Para isso eu vou abrir primeiro aqui o meu diagrama de arquitetura para a gente poder também visualmente perceber o que é que a gente vai estar fazendo aqui nesse momento, beleza? Então vejam que aqui a gente tem o nosso diagrama de arquitetura. Essa primeira caixa cinza mais clara representa um processo separado, que no caso seria o nosso front-end, ou seja, que pode estar rodando em outro servidor, em outro local físico até, tá certo? A gente tem o nosso back-end, que é o que a gente vem desenvolvendo, que é o e-commerce Node API, tá certo? E a arquitetura, do nosso projeto, como estão organizados os módulos, as camadas, as dependências entre as camadas, o fluxo de informação, tá certo? E o database, que é o Postgres, que também roda em outro processo, beleza? Bom, um servidor web, pessoal, é uma tecnologia que hospeda o código e os dados de um site, tá certo? No caso aqui, geralmente a gente pode pensar um servidor web nessa camada de interface do usuário, que é correto também de se pensar. Porém, a gente vai tentar trabalhar o conceito de servidor web dentro do nosso aplicativo, nossa API, tá certo? A API aqui nesse caso, enquanto a gente vem desenvolvendo até esse momento, era uma API desktop, tanto que a gente consegue rodar ela, localmente, nas nossas máquinas, tá certo? Mas ela ainda não está, configurada para ser um servidor web, ou seja, eu não tenho como oferecer os recursos da minha API, que no caso são os meus casos de uso, as informações do meu domínio do comércio eletrônico, via a internet, tá certo? Até porque até aqui a gente já fez essas três camadas aqui de baixo, camada domínio, de aplicação e de infraestrutura. E a partir desse momento a gente vai começar a implementar essa camada de apresentação. E é nessa camada de apresentação que a gente vai configurar para o nosso API back-end ser também servir os seus casos de uso através da internet, ou seja, poder fazer uma web API, tá certo? A partir do uso também desse conceito, tá certo? Um servidor web nada mais do que um programa que usa HTTP e outros protocolos para executar sites ou aplicações, nesse caso aqui, e entregar conteúdo da web conforme solicitação do cliente. Então percebam que o cliente aqui, na verdade, vai ser o front-end, aqui entre o front-end e o back, tudo vai ser trafegado via rede, eles não estão no mesmo processo, tá certo? E o protocolo de comunicação via rede que a gente está adotando é o HTTP. Então, o front-end vai se comunicar com o back através do protocolo HTTP, tá certo? E vai buscar recursos. E que recursos são esses aqui nesse back-end? Como eu falei, os nossos casos de uso, ou seja, comandos, para executar alguma tarefa, ou então executar alguma consulta, tá certo? Todos os servidores web, eles recebem solicitação HTTP para recursos e fornecem conteúdo de volta. Então, o conceito de requisição e resposta aqui é muito forte, principalmente porque o protocolo HTTP ele é o protocolo base da web, que é baseado no modelo cliente-servidor. Então, aqui no caso, o nosso cliente vai ser o front-end e o servidor é o que a gente vem desenvolvendo, tá certo? Então, a gente vai fazer justamente daqui para frente essa camada azul aqui, que é a camada de apresentação, e a primeira coisa que a gente vai fazer é, dentro dessa camada de apresentação, configurar um servidor web para trabalhar com o protocolo HTTP, tá certo? Para isso, a gente vai precisar saber
um pouco o que é um servidor incorporado, tá certo? Os servidores da web, eles vêm de várias formas, tá certo? Eles têm vários formatos, digamos assim, vários conceitos, né? Uma dessas formas é o servidor incorporado, tá certo? Que ele pode ser, né, o conceito de servidor incorporado pode ser o servidor incorporado em algum produto físico, né? Por exemplo, uma televisão, um relógio ou alguma coisa, né, nesse sentido. Nesse caso aqui, a gente vai usar o conceito de servidor incorporado como pequenos servidores web que são destinados e incorporados, né? São destinados a retornar informações, né, a partir de uma requisição HTTP e que são incorporados em um software. Então, na verdade, aqui, dentro do nosso e-commerce Node API, é que a gente vai incorporar um servidor web, tá certo? Existem outros formatos onde a gente pega a nossa aplicação e embute a nossa aplicação num servidor web de uso geral, tá certo? Mas no caso aqui não, a gente vai fazer um servidor específico para essa API, né? Com as necessidades específicas dessa API e fazendo o mínimo necessário para que a API funcione, para que essa camada de apresentação funcione e para que ela consiga, digamos assim, entender o protocolo HTTP, as requisições e as respostas, tá certo? E também a gente vai precisar saber, pessoal, né, o que os servidores da web reais fazem para que a gente possa implementar aqui no nosso projeto. Então, basicamente, um servidor web faz o seguinte: configura a conexão, então ele aceita a conexão de um cliente ou fecha se for necessário, recebe a solicitação, no caso, ele lê a mensagem de solicitação HTTP da rede, processa essa solicitação interpretando a mensagem de solicitação, né, por exemplo, interpretando o verbo do HTTP, tá certo? Os cabeçalhos de requisição, se tem corpo de requisição, e toma as medidas necessárias e encaminha para as, digamos assim, para os locais e para os comandos ou consultas necessários. Acessa o recurso que está sendo solicitado, tá certo? Na mensagem, constrói uma resposta, ou seja, cria uma mensagem HTTP de resposta com os cabeçalhos corretos, envia essa resposta de volta ao cliente e, se necessário, faz transação de log, que é, na verdade, fazer, né, o registro, a auditoria dessas transações de requisição e resposta. Então, basicamente, o cliente, que é o front-end, vai requisitar via HTTP algum recurso, seja uma consulta ou um comando, no caso da gente aqui, no nosso servidor, que é o e-commerce Node API, tá certo? E aí, todas essas etapas vão ser feitas. E a gente vai configurar aqui na nossa camada de apresentação justamente essa parte de configuração da conexão, né, o local onde se recebe solicitações e onde se processa solicitações, e a gente vai apontar o processamento dessas solicitações para os casos de uso da camada amarela, para que a gente exponha na nossa API o nosso domínio e nossas regras de negócio, tá certo? Também a gente vai acessar o recurso, que no caso aqui é a informação ou o comando que está sendo executado, construir respostas e enviá-las de volta, né, para o comércio eletrônico. No caso, a gente vai estar fazendo também, além do uso do HTTP, o uso do JSON como padrão de troca de informação entre esses dois elementos, o front e o back-end, tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, né, implementar um servidor web incorporado usando o módulo padrão nativo do HTTP do Node.js, beleza? Vou fechar aqui o diagrama e a gente vai aqui na nossa pasta src, aqui no nosso módulo main, lembrando que o nosso módulo main é o nosso módulo principal, tá certo? Eu vou até deixar aqui aberto o diagrama só para a gente ver, né, no nosso desenho, que o módulo main, ó, ele não possui as camadas mais internas, né, que são as camadas de mais alto nível, né, que são as camadas de domínio de aplicação, porque o módulo main, na verdade, ele é um módulo de configuração, ele lida só com detalhes, tá certo? Tanto da apresentação como da infraestrutura, é o ponto de entrada, é o ponto de configuração, né, da nossa aplicação, no caso o e-commerce Node API, tá certo? Então eu vou abrir aqui, né, nossa pasta main, né? Dentro do main a gente já tem uma pasta infra, mas a gente vai criar uma nova pasta chamada presentation para representar aquela camada azul, tá certo? Lembrando que a gente faz as nossas estruturas de pasta um pouco mais robustas, né? Robustas que eu falo, né, com um pouco mais prolixas, para representar melhor as nossas arquiteturas, né, para que a gente fique com arquitetura, né, que foi definida de forma bem explícita na arquitetura de pastas, mas isso não é sempre necessário, tá certo? E aqui dentro da presentation, né, a gente vai criar uma pasta chamada HTTP.
Então, o que é que eu estou dizendo aqui, na verdade, né? Eu estou dizendo o seguinte, olha, minha camada de apresentação, que é a camada, né, no conceito de arquitetura hexagonal, que é uma camada de adaptador primário, é quem vai receber, né, comandos ou consultas e tem que interpretá-las. Então, uma das formas de fazer isso é através do uso do protocolo HTTP, principalmente porque a gente quer fazer com que o nosso e-commerce Node API seja uma web API, ou seja, que esteja inserida aí no conceito da web do modelo cliente-servidor. Então, dentro de Presentation, eu coloquei HTTP, mas eu poderia ter outros formatos de apresentação, né? Outros adaptadores primários da minha camada de apresentação da minha arquitetura hexagonal, beleza? E dentro do HTTP aqui a gente vai criar um novo arquivo chamado server.ts, ou seja, onde vai estar o nosso servidor, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar, né? Aqui, ó, o HTTP do próprio Node. Isso aqui esse módulo é um módulo nativo do Node.js, tá certo? A gente não precisa fazer nenhuma instalação a partir do gerenciador de pacote, do NPM, tá certo? E a gente vai, né, criar um método que vai criar um servidor. Então vamos lá, eu vou chamar o nome do método de createHTTPServer. Ele é um método assíncrono que não recebe parâmetro e ele vai prometer um HTTP server, que é o tipo, né, do servidor que a gente está querendo, né, retornar. Beleza? E esse cara, né, aqui dentro eu vou criar uma constante chamada HTTP server, que vai ser, né, retornada, né, aqui, ó, já que esse método tem um retorno, né? Então veja que só com esse código eu já consigo criar um servidor mínimo. É claro, né? Quando esse método for executado, né, essa variável aqui dentro do HTTP Server, que é do tipo HTTP Server, vai usar o módulo e vai usar o método createServer, que vai criar um servidor. Isso aqui, se a gente for fazer uma analogia com aqueles etapas que um servidor web faz, a gente está meio que configurando a conexão com o servidor web, tá certo? Eu estou na minha camada de apresentação preparando o meu comércio eletrônico aqui, minha API, meu back-end do comércio eletrônico para atender requisições e respostas HTTP. E para isso a gente vai precisar, né, passar uma função aqui para que a gente tenha justamente esse processo de requisição e resposta. Então, primeira coisa que a gente faz aqui é criar uma função, tá certo? Aqui dentro do nosso servidor, tá certo? Que recebe um request e uma response, tá certo? Né? De acordo aí com o modelo cliente-servidor, onde um cliente faz a requisição e o servidor faz uma resposta. E aqui dentro é onde a gente configura as respostas, tá certo? Na verdade, aqui é onde a gente prepara e entende a requisição, só que a gente vai fazer de forma bem simples, né? A gente está fazendo um servidor inicial web bem simples, então eu não vou pegar o request e fazer tratamento, né? Ver qual é o URL. Basicamente, toda requisição em qualquer URL feita para esse servidor inicial vai responder com a informação básica e simples, né? Então eu vou dar um preparo na resposta aqui, ó, escrevendo um cabeçalho, no caso retorno status 200 do HTTP e escrevo um cabeçalho, né, que é um content type do tipo text HTML, né? Como eu estou dizendo que eu estou respondendo com um HTML, eu vou fazer um write aí de um código HTML aqui, tá certo? Isso aqui basicamente eu estou fazendo um servidor que responde de forma estática. Estática por quê? Apesar de não ter o arquivo, né? Porque ele não é dinâmico. Esse HTML ele está aqui e pronto, né? Eu não consigo gerar ele a partir de um banco, eu não faço validações do request se é para uma URL A ou uma URL B. Basicamente toda requisição que chegue nesse servidor, né, ele vai responder com 200. Ele não responde com status de erro, né? Ele sempre responde com 200. O tipo do conteúdo HTML, um HTML estático, tá certo? No caso aqui, apesar de estar em texto, mas ele está estático, e eu encerro a resposta, que é uma das etapas aí do meu das minhas etapas de um servidor real web, tá certo? Preparar a resposta, beleza? E é claro, como isso aqui a gente vai usar em outro lugar, a gente vai exportar esse método que é o HTTP create server, tá certo? Então aqui a gente está recebendo uma solicitação, request.
A gente não está processando a solicitação porque a gente está fazendo bem simples. A gente acessa um recurso que no caso é o HTML, né? Constrói a resposta usando a variável response, que é um objeto, né? E vai fazer o envio no futuro, tá certo? Não estamos fazendo transação de log aqui ainda não, nesse momento, tá certo? E o que é que a gente vai fazer agora para a gente poder fazer com que o nosso código funcione? Antes da gente partir para fazer o uso desse método create HTTP server, a gente vai instalar um pacote chamado .env. Então vamos abrir aqui o terminal, vou parar aqui os testes, né? E a gente vai fazer, ó, npm install .env, tá certo? Vejam que eu estou fazendo a instalação do .env não como uma dependência de desenvolvimento, mas sim como uma dependência de produção. Por quê? Porque o .env ele é um módulo que carrega variáveis de ambiente configuradas lá naquele arquivo .env, né? Nesse arquivo aqui, é .env, que a gente tem algumas configurações dentro do process.env, ou seja, enquanto o processo do servidor estiver rodando, eu posso acessar aquelas variáveis, ele carrega aquelas variáveis do arquivo .env no process.env e eu posso acessar isso em tempo de execução do código, tá certo? Então eu coloco isso como uma dependência de produção, porque a gente vai usar isso em produção também, beleza? Então, feita a instalação do pacote .env, a gente agora vai, né, definir variáveis de ambiente para configuração do servidor, tá certo? Então, a gente vai vir aqui no arquivo env, certo? Veja que o arquivo env já está configurado da forma que eu quero, né? Eu não vou nem precisar digitar. A gente tem aqui já as variáveis node.env com o valor development e a variável database URL com a conexão, né? Com a URL de conexão com o nosso banco de dados, que é o Postgres, tá certo? Eu coloquei aqui alguns comentários para facilitar, né? Até porque esse arquivo ele tende a crescer e aí eu estou querendo organizar. E o que eu inseri de novo foi variáveis de ambiente que vão servir para o meu servidor web. No caso aqui eu tenho hostname e port. Aí é bom a gente lembrar um pouco do conceito de URLs, né? A sintaxe da URL ela pede sempre um hostname, né? No caso aqui a gente vai estar testando em localhost uma porta. Aqui o 3000, que é a porta do processo, e eu coloquei aqui, né, já que a gente está desenvolvendo nossa API, a gente pode estar usando isso em outros locais, o nome da nossa API, né, numa variável de ambiente, que é o e-commerce node API. Então a gente aqui define as variáveis de ambiente para a configuração do servidor web. Depois disso, a gente vai para a implementação do código realmente de inicialização da API para usar esse servidor web aqui, tá certo? Então vamos voltar aqui na nossa pasta source, src, no nosso módulo main, que é o nosso módulo principal, que só tem detalhes, né, infraestrutura e apresentação, tá certo? As camadas, né, no caso verde e azul lá do nosso diagrama, tá certo? E aqui dentro do main, viu, pessoal? A gente vai, ó, dentro do main e dentro aqui, ó, a gente vai criar um novo arquivo chamado index.ts, certo? Depois no futuro, pessoal, a gente vai acabar deletando esse arquivo index.ts aqui, né, que a gente tem na nossa pasta src, porque esse arquivo index.ts a gente usava só para fazer testes manuais, enquanto nossa aplicação ainda, né, não tinha camada de apresentação, principalmente o servidor web incorporado que a gente está implementando agora. Então a gente usava esse index.ts que eu estou selecionando aqui, que está aparecendo aí na tela, só para fazer testes manuais, e na verdade a gente executava esse código como se fosse um código desktop, não uma aplicação web, tá certo? Como a gente está agora focado em fazer com que o nosso e-commerce Node API seja uma aplicação web, a gente vai estar trabalhando aqui dentro, tá certo? Com esse index.ts, que vai ser o nosso inicializador, o nosso bootstrap, tá certo? Que é uma palavra para inicialização, né, do nosso API, beleza? Então vamos lá, né, para o código desse cara aqui. Primeiro, como eu disse, a gente vai criar uma função aqui chamada bootstrap, tá certo? Uma função assíncrona chamada bootstrap. Eu poderia chamar aqui de entry point, né, que é um padrão também, que é ponto de entrada, né? É como se fosse todo o meu código começa em algum ponto, né? Mas eu vou chamar de bootstrap porque eu vejo que é um padrão interessante, que é como se fosse inicialização da minha API, né? Tudo parte desse cara aí, desse arquivo index.ts e consequentemente da execução desse método, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é usar no .env para carregar as variáveis de ambiente, tá certo? No caso aqui a gente vai ter que importar o .env,
né, que a gente instalou na estante, né? Esse método config, ele vai lá naquele arquivo env e pega aquelas variáveis e coloca no processo que vai estar executando aqui, tá certo? Com isso eu posso pegar aquelas variáveis a partir do processo, ó, e aí eu vou criar, por exemplo, 3 constantes chamadas API name, tudo minúsculo, que pega de process.env API name. Veja que aqui é o mesmo nome que eu defini aqui no arquivo, ó, API name, hostname, port, né? Aqui eu também tenho API name, hostname e port, certo? Vou fechar esse index aqui só para não atrapalhar. E aí, quando eu gero esse método aqui, né, quando eu executo esse método, na verdade, ele pega aquelas variáveis e coloca dentro desse objeto, process.env. E aí eu posso acessar aqui no meu código em tempo de execução, tá certo? Agora eu vou fazer um console.log aqui, só para que a gente possa acompanhar no console, né, no terminal, a inicialização da API. Então eu uso aqui a minha variável, minha constante que eu criei, né, boto um textozinho aqui bonitinho para saber que minha API está inicializando, tá certo? E aí a gente vai fazer o uso agora do método, né, create HTTP server que a gente criou lá no server.ts. Então eu crio aqui uma variável chamada HTTP server que chama aquele método. Como ele é assíncrono, né, eu tenho que fazer um await. E aí eu vou importar, né, esse método é lá da pasta presentation HTTP do arquivo server.ts, beleza? E aí eu vou fazer uma parte daquilo que eu já falei, né? Tipo, das etapas de um servidor web. Eu vou configurar também aqui a conexão, né? Aqui ele cria, né? Lá dentro eu já tenho como vai ser tratado as requisições e as respostas, né? O que é que vai ser respondido. E aqui, pessoal, olha, eu pego esse objeto HTTP server e faço um listening, eu uso o método listening. E o método listening basicamente fique escutando, né? Aí é bom lembrar do conceito de cliente-servidor, né? Principalmente o servidor, porque o servidor ele fica escutando e fica esperando requisições em HTTP, no caso, já que é um servidor HTTP, para dar resposta. Vai usar a porta que a gente está definindo, no caso 3000, e toda vez que for chamado, né, toda vez que esse servidor começar a escutar a porta, ele vai lançar um console.log aqui, né, para dizer que o servidor, né, HTTP está pronto e ouvindo naquele localhost, né, usando aí é bom lembrar também da sintaxe da URL. Aí primeiro vem o protocolo, depois o hostname, né, no caso o protocolo aqui tá fixo, o hostname que vem lá das variáveis de ambiente, que é localhost, e a porta também que vem lá de localhost, certo? E depois disso, né, pessoal, a gente tem que chamar esse método, né? Esse método só foi criado, então eu chamo ele aqui, bootstrap, né? Aqui eu estou executando o método, né? E depois, né, como esse método é um método assíncrono, eu posso usar aqui esse método catch, porque se algo acontecer aqui dentro, se alguma exceção for lançada aqui dentro, eu posso capturar essa exceção, né, que vai ser passada aqui nessa variável erro, e faço um console log, né? No caso eu estou usando o console erro para apresentar esse erro no console para a gente acompanhar e poder entender o que está acontecendo com nossa aplicação, tá certo? Então depois de implementar aqui, a gente vai fazer agora a instalação do pacote NodeMoon, tá certo? Esse pacote NodeMoon, ele é uma ferramenta que vai reiniciar automaticamente o nosso aplicativo, no caso do nosso servidor web, quando a gente tiver detecção de alterações nos arquivos de alguns diretórios. Então basicamente em vez de eu ficar executando o comando toda hora no terminal para executar meu servidor, né, principalmente quando eu estiver em desenvolvimento, né, toda vez que eu fizer uma alteração, por exemplo, nenhum caso de uso, nenhum domínio, nenhuma infraestrutura lá do ORM, ele reinicia automaticamente o meu servidor e eu posso fazer os testes, tá certo? Então vamos lá, vou abrir aqui o terminal, né, fazer uma limpeza aqui e vou executar o comando npm i de instalação -d. O NodeMoon ele é uma dependência de desenvolvimento, porque essa funcionalidade de reiniciar automaticamente o aplicativo a gente só vai usar em desenvolvimento, tá certo? E a gente executa aqui e aguarda a instalação do pacote, tá certo? Para a gente ver se o pacote está instalado, pessoal, a gente pode abrir aqui o package.json rapidinho e verificar, né, dependências de desenvolvimento, dev dependência, o NodeMoon aqui que a gente instalou, e nesse instante a gente instalou o .env, que está numa dependência de produção. Então aqui também já está feita a configuração do NodeMoon. E agora a gente vai
para configurar o NodeMoon que a gente instalou agora para inicializar o servidor, né, da nossa API, tá certo? A gente criou o servidor web em serverts, a gente criou o arquivo de inicialização, mas a gente tem que fazer com que esse arquivo seja chamado para consequentemente chamar o Bootstrap, tá certo? Então vamos lá. Na nossa pasta raiz, qual é a pasta raiz? A pasta do projeto mesmo, tá certo? A gente vai criar um arquivo aqui chamado NodeMoon.json. Esse arquivo é um arquivo que serve de configuração para o NodeMoon, tá certo? Ele tem que estar aqui juntinho com o package, tá certo? Ele não pode estar dentro de outras pastas, ele tem que estar dentro dessa pasta, né, raiz, tá certo? E nesse arquivo NodeMoon, a gente vai colocar justamente esse código aqui, ó. Na verdade é uma configuração a partir do uso de um objeto JSON que eu vou explicar. Então a gente tem aqui o atributo ignore, onde a gente diz para o NodeMoon ignorar esses caminhos. No caso, todos os arquivos, né, ele usa o asterisco aqui, que tenha testes. Ou seja, se eu alterar algum arquivo de teste, não precisa reinicializar o servidor, né? Arquivos spec, que também são de testes, tudo que tiver dentro da pasta .git e tudo que tiver dentro da pasta .nodemods, pode ignorar, tá certo? Outra configuração aqui é o watch, aí é que ele está dizendo para ficar observando a pasta src, então tudo que tiver dentro da pasta src que for alterado e que não seja de testes, por exemplo, ele vai fazer a reinicialização do servidor se a gente fizer alguma alteração. E quando eu executar o comando do NodeMoon, ele tem que executar esse cara aqui, que é o exec. E aí a gente faz realmente o comando, né, que é o comando do Node. Aqui a gente configura, no caso, as conversões dos módulos lá onde a gente usa arroba, tá certo? Por exemplo, arroba main, arroba modules e arroba shared, tá certo? E aqui a gente faz a configuração do sucrase, que é a ferramenta que a gente usa para fazer a transpilação do TypeScript para o JavaScript, tá certo? E diz qual é o arquivo de entrada. Ó. Veja que aqui eu estou dizendo que o arquivo é o .src barra módulo main barra index.ts. Então, imagine que a inicialização do meu software aqui, no caso agora do meu servidor web, da minha API, vai ser feita através do index.ts que está dentro do main, não aquele index.ts que estava fora e que a gente vai acabar não usando no futuro, a gente só estava usando para fazer testes manuais, beleza? Depois de configurar o NodeMoon para inicialização do servidor, a gente vai para configurar o script de inicialização da API, tá certo? E onde é que a gente vai fazer isso? No package JSON, certo? A gente já tem alguns scripts aqui, ó. Um dos scripts é dev, né, que é o nosso ambiente de desenvolvimento, console. Aqui, pessoal, a gente está usando, ó, aquele arquivo index anterior, ó. Veja que é o mesmo comando, ó, lá do NodeMoon, só que apontando para o index.ts, né? Porque ali a gente executava o nosso código, digamos assim, como se fosse um código desktop, né? E não um código web como a gente quer no futuro, né? Então, aqui eu vou criar um novo comando, que basicamente vai ser esse comando aqui, ó. Dev server, :NodeMoon. Então, quando eu executar esse comando npm run dev server no terminal, naturalmente esse comando npm run vai ler os scripts e vai identificar o comando que eu quero, vai traduzir ele para o NodeMoon, e o NodeMoon está configurado para quando executar chamar esse código aqui, então ele vai inicializar. Então imagine esse processo de inicialização aí como um conjunto de dominós, né, um atrás do outro, e o primeiro dominó que eu empurro, né, seria aí o comando npm run dev server, que chamaria o NodeMoon, que veria as configurações de execução, chamaria o comando node-r, né, para o registro dos módulos, e o sucrase, puxa o index.ts, e no index.ts temos o bootstrap, né, e aqui é a função sendo executada. E aí tudo que está aqui dentro do bootstrap é criado, até o servidor web inicialmente aqui, que vai ser criado, tá certo? Então a gente acaba configurando aqui o script de inicialização da nossa API, tá certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, viu, pessoal? A gente vai testar manualmente, a gente não está fazendo testes automatizados, a gente vai testar manualmente, né, a nossa API que a gente está criando aqui, esse servidor web, a partir desse servidor web, tá certo? Então vamos lá, como está tudo configurado, vou abrir o terminal, vou limpar aqui, ó, e vou fazer justamente aquele comando que eu falei, npm run, imagine isso aqui como sendo o primeiro dominó que vai ser empurrado e que vai né, startar e criar um efeito em cadeia. Quando eu executar o npm run dev server, ele vai verificar no package JSON, ele identifica que o comando é o NodeMoon, e o NodeMoon identifica
que para startar eu tenho que executar esse comando. E aí o index.ts chama o método bootstrap, chama o método bootstrap, né? Como não deu erro, a gente não aparece no nosso console nenhum erro, e aí o bootstrap faz tudo isso aqui, faz o console.log inicializando a API, que é justamente esse cara aqui, tá certo? E depois que o servidor está criado, né? Veja que nenhum erro aconteceu na criação do servidor, então tá tudo ok. A gente tem aqui um console.log para informar que o servidor HTTP ele está pronto e está ouvindo, né? Fazendo um listening nessa URL aqui. Então vamos lá para essa URL. Vou clicar aqui com Ctrl para abrir no browser e veja que toda a requisição que eu faço, dou um Enter aqui, ele vai responder lá com aquela função que eu defini, é o lá servidor web com Node.js. Então aqui eu estou fazendo, né, subindo minha API já com servidor web simples, né, respondendo de forma estática qualquer URL que eu coloque aqui, né, por exemplo, teste, ele vai me responder com a mesma coisa. Então eu ainda não tenho um servidor, digamos, muito robusto que saiba identificar requisições e saiba apontar cada requisição e cada URL para recursos e para caminhos diferentes. A gente vai fazer isso mais na frente, beleza? Então, só para vocês verem aqui, o uso do NodeMoon, ele vai servir para isso. Eu vou abrir o meu arquivo server aqui e vou alterar esse nome aqui, olha lá, servidor web com Node.js, e vou botar aqui em inglês, hello. Quando eu der o Ctrl S, salvar, veja que o próprio NodeMoon, ele restarta, né, porque ele identificou uma alteração no código, roda novamente o comando, né, que vai chamar o index.ts e que vai inicializar a API e inicializar o servidor. E aí se eu voltar aqui no browser e fazer um F5, né, ou dar um Enter novamente na minha URL, ou seja, fazer uma nova requisição, eu agora vou ter uma resposta com o meu novo recurso, né, que eu criei lá, né, o Hello World, que é o HTML. Beleza? Bom, indo para considerações finais desse vídeo, tá certo? Veja, a gente entendeu um pouco sobre o que é o servidor web, tá certo? E como ele precisa do uso do HTTP para fazer esse processo de requisição e resposta. A gente entendeu, né, todas as etapas de um servidor web, né, tipo configuração da conexão, receber as requisições, interpretar as requisições, preparar a resposta, enviar a resposta, tá certo? A gente falou sobre o servidor incorporado e a gente está dizendo aqui que a gente está fazendo servidor incorporado porque, vejam vocês, a gente criou um servidor dentro do projeto. A gente não vai pegar nosso projeto, fazer o build dele e jogar no servidor. Não, o servidor ele está dentro do nosso próprio projeto e ele é um servidor bem simples, mas a gente vai evoluir ele aos poucos, tá certo? E a gente fez algumas configurações iniciais aqui para que a gente tenha, né, esse e-commerce Node API funcionando já, principalmente essa camada de apresentação, né, utilizando aí um modelo cliente-servidor. Então a gente já consegue dizer que nosso e-commerce Node API é uma web API, porque ele já tem, né, aqui um servidor web incorporado que atende requisições. De forma um pouco burra ainda, sim, mas a gente vai melhorar no próximo vídeo. Valeu, até mais.